Fala mutantes, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para aprender a calcular média, mediana e moda. São três medidas de tendência central ou posição que fazem parte da estatística descritiva e elas são usadas para resumir um conjunto de dados. Vamos começar pela média. Acredito que a média é a mais popular de todas, muitos de vocês já devem saber calcular ela. A gente utiliza a fórmula, essa seguinte fórmula: somatório de x e valores dividido por n. Ah, professor, sabia que eu não podia confiar em você? Já vai começar com essas fórmulas difíceis? Pessoal, é muito fácil de entender, tá bom? O x são os valores do seu conjunto de dados. Como essa fórmula é uma fórmula aplicada a qualquer conjunto de dados, né, o i representa o número de x valores que você vai ter no seu conjunto de dados. Então você tem que fazer o somatório de x e valores, ou seja, de todos os seus valores, dividido por n. n é o número amostral, ou seja, a quantidade de valores que você tem no seu conjunto de dados. No nosso caso aqui, o n é igual a 7. Tudo bem? Vamos lá? Vamos calcular. Então, somatório de x e valores: 172 mais 180 mais 175 mais 181 mais 166, mais 172, mais 163, tudo isso aí dividido então por n, que é 7. Soma todos esses valores, divide por 7, eu estou fazendo isso agora de cabeça, o resultado é 172,7 centímetros, tá certo? A unidade de medida, não se esqueça dela, é a mesma unidade de medida da variável, tudo bem? Então perceba que agora a gente tem um único número que representa todo o meu conjunto de dados. A média das alturas é 172,7, tudo bem? E a mediana? A mediana não é tão popular assim, nem todo mundo sabe calcular a mediana, mas na minha opinião ela é até mais fácil de ser calculada. Você precisa estar atento a uma única coisa, não pode esquecer do primeiro passo, é muito importante. Você tem que lembrar de ordenar esse conjunto de dados. Pode ser em ordem tanto crescente quanto em ordem decrescente. Eu, no caso aqui, vou começar do menor valor para o maior valor, tudo bem? Então vamos começar com o 163, que é o menor valor, depois 166, depois vem o 172, duas vezes, depois o 175, 180 e depois o 181, tá? Vamos lá, vamos calcular a mediana? Olha só como é simples. Quem é a mediana? A mediana é uma medida de posição que divide o conjunto de dados exatamente ao meio, divide o conjunto de dados em dois. Olha só, quem é esse valor que está no meio que divide o conjunto de dados em dois? Fácil, não é? Olha só, 3 números em cima, 3 números para baixo. A mediana é o 172. Eu sempre falo que entender é muito melhor, muito mais promissor, pelo menos no longo prazo, do que decorar. Mas eu sei que também tem algumas pessoas que gostam da fórmula, se sentem mais seguros com a fórmula, portanto eu vou colocar ela aqui na lousa para vocês, tá bom? Apesar de eu achar que não é tão necessária assim, mas vamos lá. N mais 1 dividido por 2. Essa é a fórmula da mediana. O n a gente já sabe, é 7 mais 1, 8. Perdão da letra. 8 dividido por 2 é igual a 4. Lembrando que o 4 não é a mediana, não é o resultado, é a posição onde eu vou encontrar essa mediana. Vamos lá, posição 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui a mediana, a gente já sabia disso. Se você começasse de baixo, o resultado seria o mesmo. Tudo bem? Simples, né? E aí me pergunta, professor, simples, porque o conjunto de dados ele é ímpar. Você tem um único número que divide certinho esse conjunto de dados em dois. E se esse conjunto de dados fosse par? O n fosse 8, por exemplo. Vou colocar um número fictício aqui, 186. E agora? Você não consegue mais eleger um único número que divide esse conjunto de dados em dois. Tá certo? Nesse caso, pessoal, você vai pegar os dois valores que estão no meio. Agora sim, esses dois valores estão numa posição que divide o conjunto de dados em dois. Ah, então vou ter duas medianas? Não, você vai simplesmente agora tirar a média
desses dois valores que estão na posição central desse conjunto de dados. Então, agora eu vou aplicar a fórmula da média novamente, 175 mais 172, dividido por 2, o n no caso é 2, é igual a 173,5 centímetros. Aí, nesse caso, sim, a mediana seria 173,5. Estou dando esse exemplo só para vocês aprenderem a calcular a mediana quando o conjunto de dados não for ímpar, tá certo? Mas, no nosso caso, no conjunto de dados original que a gente tem, a mediana é 172, tá ok? Vou até escrever aqui para não ficar dúvida. E a unidade de medida dessa mediana é a mesma unidade de medida original do conjunto de dados. E a moda? Gente, a moda então, não precisa nem fazer nada, é a coisa mais simples de ser calculada. É o número presente no seu conjunto de dados com maior frequência. Trocando por miúdos, simplificando, é o número que se repete mais vezes, tá certo? Olha só, vamos lá, o 172, quantas vezes ele se repete? Uma, duas. E os demais números não se repetem nenhuma vez, então, portanto, a moda é igual a 172 centímetros. Professor, e se eu tivesse outros números que repetissem duas vezes? Você teria mais de uma moda. Vamos supor que o 180 se repetisse duas vezes. A moda seria 172 e 180. Tudo bem? Ok. Esse conhecimento, turma, é muito importante. Vim aqui no YouTube gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. Mas o que eu acho mais importante, o pulo do gato, é responder a seguinte pergunta. Média, mediana e moda. Ok, já sei calcular essas três medidas de tendência central ou posição. Mas qual delas eu devo utilizar? Se você consultar os livros de matemática básica ou de estatística descritiva, você vai encontrar lá esse conhecimento. Lá está passo a passo explicado como você calcula a média, como você calcula a mediana. Foi assim comigo. Eu, quando me formei, acabei a graduação, fui fazer mestrado, fiz minha pesquisa, coletei os meus dados, eu já sabia calcular média, mediana e moda. O grande problema que eu me vi enfrentando foi o seguinte: tá certo, já sei calcular, mas e agora? Qual usar? Nos livros, pelo menos, que eu consultei, não tinha essa resposta. Ela veio por meio do tempo, conforme eu fui adquirindo experiência e também entendendo a matemática por trás de cada uma dessas medidas. Na minha área de produção animal, sou zootecnista, a média é utilizada em larga escala, até de forma, na minha opinião, indiscriminada. Todo mundo usa a média porque todo mundo usa, mas a gente não pode ser assim. A gente tem que entender quando a média vai representar melhor o meu conjunto de dados e quando a mediana ou até a moda vai representar o meu conjunto de dados, tá certo? E a explicação para isso está justamente na forma de calcular. Pensa aqui comigo, se esse valor não fosse 163, fosse inferior a 160 ou até 150, o que aconteceria com a média? Essa média seria arrastada para baixo, esse valor de média diminuiria, não diminuiria? Agora, e se na mediana não fosse 163, esse valor fosse menor também, 160, 150, o que aconteceria com a mediana? Não aconteceria nada, percebe? A mediana ela não é influenciada por valores extremos, por valores discrepantes. Então, se no seu conjunto de dados tem valores discrepantes, outliers, fique atento a essa questão. Talvez a mediana represente melhor a centralidade dos dados do que a média. E como identificar, como saber isso? Você precisa ter uma noção da distribuição dos seus dados para conseguir responder essa questão. Vamos dar uma olhadinha aqui de forma simplificada. Aqui na lousa eu vou colocar um gráfico onde no eixo Y é a frequência dos valores, ou seja, a quantidade de vezes que esses valores aparecem. E aqui seriam os próprios valores desses números com a média no meio. Se a gente tem uma distribuição próxima a isso, que seria uma distribuição normal, eu tenho um conjunto de dados onde a maioria dos valores, a maior quantidade, percebe que aqui a frequência, ela é maior, a maior quantidade de valores estariam próximos da média.
enquanto os valores mais discrepantes, ou seja, mais distantes da média, no caso nossos extremos são 163 e 181, esses valores aparecendo com uma menor frequência, que é o nosso caso. Pode reparar que os valores discrepantes, eles estão numa frequência mais baixa. Então, essa distribuição normal favoreceu com que a média, mediana e moda fossem muito parecidas no nosso exemplo. Nesse caso, eu devo usar a média. Por quê? Porque ela vai representar de forma mais acurada a centralidade dos dados, porque qualquer alteração em qualquer um desses valores vai alterar a vírgula aqui da média, tá certo? No entanto, a mediana também tem o seu valor. Se você tem um conjunto de dados onde você tem dados muito discrepantes, a gente chama isso de outlier, o que vai acontecer? Esses valores discrepantes, eles vão puxar a média para baixo. E a média agora não vai ser uma medida de tendência central que vai representar de forma adequada a centralidade dos dados, percebe? No entanto, o que aconteceria com a mediana, como eu adiantei já para vocês? Ela permaneceria no mesmo lugar, tudo bem? Então, para você conseguir responder de forma com bastante qualidade, de forma bastante profissional, se você deve usar média, mediana ou moda, você tem que entender a distribuição dos seus dados, conhecer o seu conjunto de dados, tudo bem? E aqui ainda eu queria fazer uma observação, colocar uma última informação adicional. Não tem problema nenhum conjunto de dados onde tenham muitos valores discrepantes. Existem muitas pessoas preconceituosas com isso. Se os dados não têm distribuição normal, tem problema nesse conjunto de dados. Mentira! Isso aí é natural de algumas variáveis. Vou dar alguns exemplos dentro da minha área. As pessoas que trabalham com imunologia dentro da produção animal, títulos de anticorpos, são dados muito discrepantes, muito distantes da média. Microbiologia, então, se analisa uma amostra, o resultado é 5, a outra dá 30 mil, a outra dá 250 mil. É natural daquela variável, é da natureza dela e não tem nada de errado disso. E as pessoas acabam julgando mal. Esses conjuntos de dados com muitos valores discrepantes acabam tendo uma variabilidade muito alta, que é o tema da próxima aula, né? As medidas de dispersão de dados. Tudo bem? Então, se você tem esse conjunto de dados, que é normal de muitas análises, onde você tem valores discrepantes, fique atento. Talvez a média não seja a melhor medida de tendência central para você. Tudo bem? Espero que esse conteúdo faça sentido para você, ajude você na sua vida de alguma maneira. E se você gostou dele, eu peço que você me ajude o canal a prosperar. Clique no joinha e dá o like no vídeo para esse vídeo ir para mais pessoas que sejam interessadas nesse assunto, que a gente possa juntos ajudar mais pessoas. Se possível, ainda se inscreve no canal que eu vou colocar novos conteúdos e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que você acha que tem interesse no assunto. Tudo bem? Muito obrigado. Meu nome é Gustavo, tenho muito orgulho de ser professor e essa aqui é a Escola X.